Muito boa tarde, senhoras jornalistas. Conforme o relatório epidemiológico emitido há pouco, registam-se 11.730 casos confirmados de Covid-19 em Portugal, o que representa mais 452 que no dia de ontem, mais 4%. Por outro lado, verificam-se 1.099 casos em internamento, dos quais 270 em cuidados intensivos. Registam-se 311 óbitos que lamentamos e expressamos sentidas condolências às respectivas famílias. E, finalmente, verificam-se 140 casos de recuperação. Uma taxa de letalidade global de 2,7%, uma taxa de letalidade acima dos 70 anos de 10,5%, estão em domicílio 86,6% dos doentes, internados 9,4% e em unidade de cuidados intensivos 2,3%. Nesta fase decisiva da nossa luta coletiva contra o vírus, importa salientar que Portugal continua a aumentar o número de testes efetuados. Desde o dia 1 de março, foram realizados cerca de 110 mil testes de diagnóstico. A nossa capacidade instalada para o diagnóstico é de 11 mil testes dia, 7 mil no público, 4 mil no privado. A esta capacidade acrescem testes realizados nas instituições de investigação nas diversas universidades do país, cuja disponibilidade muito agradecemos. Do total de testes, 54% foram realizados nos laboratórios públicos, 46% nos privados. Importa ainda dizer que Portugal tem uma testagem de cerca de 10.500 amostras processadas por milhão de habitantes, o que está em linha e, em alguns casos, acima de países como a Suécia, Dinamarca e não muito longe da Itália. Sobre material, gostaria de reiterar que estamos numa fase onde há a garantia de alguma estabilidade nas compras e na previsão de entrega de encomendas. Durante esta semana, chegam a Portugal 500 ventiladores e na próxima semana, depois da Páscoa, mais 500. Das doações feitas por vários organismos, referir que já foram entregues e continuarão a ser entregues durante o dia de hoje 144 ventiladores a hospitais de todo o país, de norte ao sul, de acordo com as necessidades e respeitando equidade na distribuição. Como sabemos, este equipamento é crucial numa altura em que aumenta o número de doentes em unidade de cuidados intensivos. Esta pandemia tem-nos ensinado muito sobre a importância da comunidade no momento em que estamos mais isolados. Todos temos recebido notícias de entreajuda entre os nossos cidadãos que são sinais de esperança. Também eles estão neste combate. Os mais idosos são quem mais precisa do nosso apoio. Já aqui tinha falado da possibilidade da criação de bolsas e, a partir de hoje, qualquer pessoa se pode voluntariar para ajudar nos lares e instituições de idosos do país, graças à iniciativa do Governo Cuida de Todos, coordenada pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Todos temos a obrigação de cuidar de todos e a melhor forma é manter a contenção social. A alimentação é também um fator fulcral neste processo e, por isso, hoje temos a senhora bastonária da Ordem dos Nutricionistas, professora doutora Alexandra Bento, para abordar este tema e a quem, desde já, passo a palavra. Muito obrigado, senhora professora. Ora, muito boa tarde. Como sabemos, em Portugal têm sido desenvolvidas muitas medidas para combater a progressão desta pandemia. Muitas destas medidas são informativas, pois o combate à progressão desta doença exige que saibamos como evitar o contágio. Contudo, no meio desta crise de saúde pública, também se adensa a desinformação. Circulam na internet alegadas soluções milagrosas para o fortalecimento do sistema imunitário. Gostaria de deixar claro, não existem
nem superalimentos, nem suplementos, capazes de prevenir ou até mesmo combater a Covid-19 através do fortalecimento do sistema imunitário. A verdade é que a alimentação equilibrada é fundamental para assegurar o adequado funcionamento do sistema imunitário. Mas deixem que vos diga, o sistema imunitário agradece que fiquem em casa e que comam saudavelmente. A este propósito, a Direção-Geral de Saúde publicou recentemente um guia dedicado à alimentação em tempos de Covid, que pode e deve ser consultado. Nunca é demais lembrar, compre só os alimentos que precisa. Tenham um comportamento moral e não assambarque alimentos. Não haverá falta de alimentos. A cadeia de abastecimento de produtos alimentares está a funcionar, graças ao empenho do Estado em conjunto com aqueles que produzem, que transformam, que distribuem e que comercializam os alimentos. Em tempo de pandemia, relembro, devemos privilegiar alimentos frescos em detrimento de alimentos com muito sal, com muita gordura e com muito açúcar. Os hortícolas e as frutas frescas, crus ou cozinhados, devem constituir a base das refeições diárias. Devemos dar-lhes preferência, e preferência àqueles que são da época, que são locais e que tenham a maior durabilidade. Apesar de não existir evidência de que os alimentos são um veículo de contaminação por coronavírus, devemos aplicar o princípio da precaução e reforçar as boas práticas de higiene e de segurança alimentar, quer durante a manipulação, preparação e até confecção dos alimentos. Eu gostaria de dedicar uma palavra especial para as estruturas residenciais para idosos, os chamados lares. Os idosos são um grupo com maior risco de doença grave por coronavírus. Todos temos de fazer o nosso melhor para os ajudar. A Ordem dos Nutricionistas disponibilizou-se para criar uma bolsa de nutricionistas para auxiliar estas instituições. Estamos ao vosso dispor. Contem connosco. Quero também aproveitar para agradecer a todos os profissionais de saúde, nos quais se incluem os nutricionistas, e para valorizar todo o seu trabalho. A este propósito, eu gostava de partilhar que a Ordem dos Nutricionistas elaborou um conjunto de boas práticas para os nutricionistas, no sentido de, por um lado, evitar o contágio, mas, por outro lado, assegurar uma alimentação saudável e segura para todos os portugueses. Destaco, desde logo, a reorganização das consultas de nutrição, o reforço das medidas de higiene e de segurança alimentar nas refeições que são produzidas e fornecidas, nomeadamente nos hospitais, o suporte nutricional ao doente Covid. Para terminar, eu gostava de deixar uma mensagem. Temos todos que lutar para vencer esta doença contagiosa, mas não vamos deixar crescer as doenças não transmissíveis, como é o caso da obesidade e da diabetes. Vamos todos fazer a nossa parte, cumprindo as medidas de etiqueta respiratória, de distanciamento social e ficando em casa, mas também tendo comportamentos saudáveis, comendo adequadamente e mexendo-nos o mais possível. Assim, também seremos agentes de saúde pública. Boa tarde, Carolina Valadas, jornalista da SIC Notícias e em representação da TVI e da CMTV. A DGS pediu um parecer sobre a utilização de máscaras. O que é que diz o parecer? Se vão aconselhar as pessoas a usarem máscaras e se podem garantir que existem máscaras suficientes para todos os portugueses a preços justos? Bom dia. De facto, nós pedimos um parecer em relação às máscaras, temos visto outros pareceres, mas continuamos a dizer que estamos alinhados à data, e volto a dizer à data, com a Organização Mundial da Saúde, que vem também ela própria produzindo pareceres nesta matéria, e esperamos que esta semana, quer a Organização Mundial da Saúde, quer o Centro Europeu de Controlo de Doenças Transmissíveis, emita
novas orientações. E, portanto, o que estamos a fazer neste momento é uma análise dos pareceres, uma análise da evidência científica e, sobretudo, manter-nos alinhados com o que tem sido o pensamento da Organização Mundial da Saúde e do Centro Europeu para o Controlo de Doenças Transmissíveis nesta matéria. Portanto, teremos que aguardar mais uns dias para podermos responder concretamente às suas questões. Bom dia a todos, Sandra Felgueiras, em direto para a RTP3. Eu gostava de saber se concordam com a afirmação do bastonário da Ordem dos Médicos que voltou a repetir que Portugal já se encontra no limite dos cuidados intensivos. Temos hoje 270 internados em cuidados intensivos, mais 40 do que há 6 dias, e se já existe um protocolo para o caso de, em Portugal, não ser possível salvar todas as vidas. Ainda neste sentido, perguntar-lhe se as pessoas que têm acorrido aos serviços de saúde, sabe-se agora que há um aumento da curva de mortalidade por outras doenças que não Covid. O que é que a Direção-Geral de Saúde e o Ministério da Saúde estão a fazer para evitar que o achatamento da curva por Covid esteja a ser acompanhado por um aumento da curva de mortalidade por outras doenças? Relativamente à questão da capacidade, da nossa capacidade ventilatória, enfim, admitimos que tem de facto aumentado e estamos muito atentos a esta situação e claro que estamos preocupados. E daí também a questão da distribuição que estamos a fazer durante o dia de hoje, dos 144 ventiladores, uma distribuição o mais possível equitativa e com grande equidade por todo o país. É evidente que também nessa perspectiva, como há pouco disse, fizemos uma aquisição de mais 500 ventiladores que chegarão durante esta semana e de outros 500 que chegarão na semana pós-Páscoa. Percebermos que esta questão dos cuidados intensivos é uma questão muito volátil sobre o ponto de vista de gestão, porque aquilo que é hoje a capacidade, amanhã pode variar e de um dia para o outro pode variar para pior ou para melhor, como é óbvio. Esperemos todos que seja para melhor. Mas dizer-lhe que esta capacidade, nós estamos sempre muito atentos e acreditamos que com o que adquirimos ao longo destas semanas e com o que vamos distribuir, teremos com certeza capacidade para fazer face a uma situação menos boa. E por isso, o que posso dizer, também em conjunto com o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, é que essa preocupação é de todos os profissionais de saúde, é do Governo e que estamos a fazer todos os esforços no sentido de estarmos bem preparados para esta fase. Relativamente, eu não posso deixar de responder, obviamente, à questão como foi posta em relação à mortalidade. Como sabem, nós acompanhamos muito atentamente. Nós tivemos uma época de inverno e uma época gripal em que a mortalidade, de facto, foi relativamente baixa. Este ano foi uma época muito benigna. Estamos a acompanhar os valores agora, porque se houve uma menor mortalidade em meses anteriores, poderá ser apenas esse o reflexo. Acompanhamos, volto a dizer, e além de acompanhar, temos 2 linhas de atuação. A primeira é garantir que os nossos profissionais de saúde, obviamente, não estão todos dedicados ao Covid, portanto, continuam a ser assegurados, a nível quer dos hospitais, quer dos nossos centros de saúde, cuidados a pessoas, nomeadamente com doenças crónicas, e a resposta em urgência a situações agudas que requeiram cuidados. Por outro lado, e aproveito mais uma vez, também temos apelado muito às pessoas que não se deixem amedrontar pelo Covid e que continuem a procurar assistência médica e das suas equipas de saúde, quer, volto a dizer, para compensar doenças crónicas, quer para doenças agudas. E, portanto, são estas 3 linhas de ação e, obviamente, estamos a acompanhar com atenção as variações da mortalidade em relação à curva ou ao intervalo esperado, que é calculado, como sabem, todos os dias e afinado à semana. Lusa. Bom dia, Mariana Queiro da agência Lusa. Soubemos hoje, a partir de um cirurgião
do Corri Cabral que no Centro Hepatobiliopancreático e de Transplantação há 2 semanas não estão a ser realizadas operações. O centro foi transferido para o Hospital de Santa Maria, com menos capacidade, sem o equipamento de ponta que ficou no Hospital de Corri Cabral e com um bloco operatório que está neste momento em obras. Isto tudo, apesar de no Corri Cabral a equipa ter criado um circuito separado dos doentes com Covid-19 e neste sentido eu queria perceber o porquê de manter a decisão de transferir o centro para o Hospital de Santa Maria e o que é que vai ser feito para acautelar a situação destes doentes. Eu penso que essa questão é uma questão que se prende de uma forma mais generalista com tudo o que é a diminuição da prestação de cuidado, da atividade assistencial ao nível do Serviço Nacional de Saúde, noutras patologias, em função daquilo que é o nosso foco no Covid-19. E, portanto, no fundo, parte dessa questão tem a ver com esta diminuição da atividade assistencial. De qualquer forma, dizer-lhe que estamos já também a preparar um plano de futuro, que poderá ser um plano de recuperação para toda aquela atividade assistencial que agora diminuímos e que, portanto, teremos, obviamente, que acelerar na fase pós-Covid. Relativamente ao Hospital Corri Cabral, e integrado em toda esta estratégica, o que lhe poderei dizer é que essa situação está a ser analisada e ponderada com muita serenidade para percebermos se exatamente o Hospital Corri Cabral poderá ser uma zona dedicada exclusivamente ou não só para Covid, tendo que, obviamente, se assim o for, transferir algumas das valências e alguma daquela que é a atividade assistencial para outros hospitais. SAP por videoconferência. Bom dia, Inês Alves, do SAP 24. Gostaria de saber se há disparidade no acesso aos testes, nomeadamente na forma como estão a chegar aos diferentes pontos do país, e ainda neste âmbito, aliás, há dúvidas se as pessoas que ficam infectadas uma vez podem ou não voltar a ficar infectadas e se justifica ou não a realização de um segundo teste. Eu posso responder, se o Sr. Secretário de Estado depois complementará. Os testes têm estado a chegar onde eles são necessários. Obviamente, como sabem, a principal preocupação em Portugal é testar pessoas que manifestem qualquer tipo de sintomas, mesmo que esses sintomas sejam muito inespecíficos, muito ligeiros, muito ténues. Nós, neste momento, abrimos a rede para conseguir captar qualquer pessoa que tenha uma sintomatologia mínima, como se costuma dizer em medicina. E, portanto, se há assimetrias regionais, essas assimetrias têm a ver com o mapa de distribuição da doença neste momento. Portanto, nós não temos a doença uniformemente distribuída em todo o país, temos zonas do país, de facto, mais afetadas do que outras e temos zonas que não estão afetadas. E também vos quero dizer que, por exemplo, houve há pouco tempo uma zona não afetada que foi testada noutro contexto, num contexto autárquico, e que todos os testes realizados nessa zona deram negativos. O que quer dizer que, de facto, aqui o que nos chama a atenção para haver infecção é aparecerem pessoas com sintomas compatíveis com Covid e essas pessoas são todas testadas. Em contextos especiais como os lares, por exemplo, testar é alargado aos profissionais e aos outros utentes, quer tenham, quer não tenham sintomas. E também, às vezes, fazemos isso aos contactos próximos de um caso. E, portanto, quero aqui dizer que nós consideramos que estão a chegar testes onde, de facto, eles são necessários, com aqueles constrangimentos que todos nós sabemos, ou das zaragatoas, ou dos métodos de extração, mas, de qualquer maneira, vão chegando onde são necessários. Relativamente à questão que é muito pertinente de quanto tempo depois ou se isso se vai verificar que alguém que testou negativo possa vir a testar positivo, como sabem, isso aconteceu em muito poucas situações que foram relatadas, sobretudo na Ásia. E, portanto, nós temos que ir acompanhando e ir fazendo testes em populações que são estudadas especificamente para essa matéria, para aumentar o nosso conhecimento sobre a doença.
por rotina não o estamos a fazer, a menos que exista evidência científica que é preciso voltar a testar as pessoas. Já agora vou aproveitar a oportunidade para dizer que há 2 conceitos muito importantes. Um é o da recuperação clínica, que é alguém que, tendo estado doente, deixou de ter sintomas ao fim de 2 semanas, 3, depois da data de início. E outra coisa é que alguém que recupera clinicamente e que, portanto, para o próprio está bem, no entanto, durante um período mais longo, pode ainda transmitir alguns vírus. Portanto, este vírus, já dissemos muitas vezes, é um vírus novo, com características diferentes, e à medida que passa o tempo, vamos aprendendo mais coisas sobre a sua dinâmica. E, portanto, é nesse estadio que estamos, a aprender uns com os outros. O que posso dizer para secundar a senhora Diretora-Geral, que me deixou o repto, é que, de facto, nós, particularmente nestas últimas semanas, estamos a reforçar muito a nossa capacidade de testagem, como os números o dizem. Até desde o dia 1 de março realizámos cerca de 110 mil testes e, como há pouco também disse, importa dizer que Portugal tem uma testagem de cerca de 10.500 amostras processadas por milhão de habitantes, o que de facto está em linha com alguns dos países que mais testam na Europa. E, portanto, penso que estamos a fazer este esforço e este reforço da nossa capacidade de testagem, que é bem evidente nos números que apresentei. Muito obrigada.